Olá, eu sou o professor de Física, respondo pelo nome de Demócrito. Essa é a nossa primeira aula. Vamos a isso. Bem, a primeira aula de Física é introdutória e para tal nós precisamos de ter em mente ou em conta alguns conhecimentos básicos da matemática. Aqui apresentarei alguns conceitos básicos da matemática que nós precisaremos ou iremos usar ao longo do nosso percurso. Então, temos a potenciação. Pessoal, temos a potenciação. Então, a segunda propriedade é sobre a divisão de potências. Eu tenho duas potências. Divido as duas potências. Em que uma. Agora, a divisão dessas duas potências vai resultar em uma nova potência, na qual eu vou manter a base, pois é a mesma. Estou a dividir potências com a mesma base, expoentes diferentes. Agora, o segundo ponto muito importante que nós vamos precisar na física são as relações trigonométricas. As relações trigonométricas, seno e cosseno, tangente com tangente, nós vamos usar na parte da estática, na representação de forças. Então, nós temos as relações trigonométricas. Dado um triângulo com os lados A, B e C, o lado maior do triângulo retângulo sempre será hipotenusa. Agora, os dois outros lados são catetos. E agora, como é que eu defino, por exemplo, A é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Isso depende de onde está o meu ângulo em estudo. Agora, eu tenho o ângulo beta e tenho o ângulo alfa. Eu tenho que escolher para que ângulo eu quero trabalhar e, dado o ângulo em que eu quiser trabalhar, eu tenho o meu cateto adjacente e o meu cateto oposto. Para o ângulo beta, a C continua sendo a hipotenusa, o meu B é o cateto adjacente do ângulo beta, o meu A é o cateto oposto ao ângulo beta. Agora, para o ângulo alfa, nós temos o C continua sendo hipotenusa, o B é o cateto oposto. Olha que o B agora é o cateto oposto do ângulo alfa. No passo anterior, o B era o cateto adjacente do ângulo beta. Agora, o A é o cateto adjacente do ângulo alfa. No passo anterior, o A era o cateto oposto do ângulo beta. Então, as relações trigonométricas são definidas da seguinte forma. Para seno, nós temos que a divisão entre o cateto oposto é hipotenusa. Para o cosseno, temos a divisão entre cateto adjacente e a hipotenusa. Tangente seria a divisão entre os dois catetos, ou seja, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. A cotangente seria a divisão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Agora, para o ângulo alfa, temos que o nosso seno será igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto para o ângulo C, o cateto oposto para o ângulo alfa é o meu B, a hipotenusa é C. Então, temos seno de alfa é igual a B sobre C. E o cosseno de ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente do ângulo alfa é A. Então, seria cosseno de alfa será igual a A dividido por C. Agora, a tangente de alfa será a divisão entre os dois catetos, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Teremos B dividido por A. Cotangente de alfa seria cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então seria A dividido por B. Para o ângulo beta, nós seguimos a mesma regra que nós seguimos para o ângulo alfa. Para o ângulo beta, seno de beta será igual a A sobre C. A no ângulo beta é o cateto adjacente e C é a hipotenusa. Cosseno de beta, temos B dividido por C. O B para o nosso ângulo beta é o cateto, será igual à divisão entre os dois catetos, ou seja, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente nos daria a relação de A dividido por B e cotangente nos daria a relação de B dividido por C. Nós iremos precisar destas relações trigonométricas para trabalhar com a estática. Então, esses são fundamentos básicos e matemáticos que nós vamos precisar ao longo das nossas aulas. É importante saber isso, pois isso se aplica na estática, na decomposição de forças e tensores. Então, sobre relações trigonométricas, é basicamente isso que está no quadro que você precisa saber e colocar em mente para usar no futuro. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.